O título da nossa pregação de hoje é A Missão dos Filhos de Deus. Amém? Deus abençoe você que está aí me acompanhando também pelo YouTube, que Deus ilumine a sua vida. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva já nesse canal. E se você tem uma Bíblia, acompanhe a palavra aí com a sua Bíblia, em nome de Jesus Cristo. Amém, gente? Abra a sua Bíblia lá no livro de João, no capítulo 3, no verso 16. João 3,16, em nome de Jesus. Amém? João 3,16. Abra a sua Bíblia, você que trouxe. Você que não tem uma Bíblia, é importante que você tenha uma Bíblia. Diga glória a Deus. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Você pode também abaixar um aplicativo de Bíblia no teu celular. Amém? Em nome de Jesus. É muito importante que você tenha uma Bíblia. Levanta a Bíblia para o céu sentado mesmo. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós, agora nesse exato momento, meu Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha me usar como canal de bênção para abençoar essa pessoa que vai ouvir essa mensagem, essas pessoas que estão conosco aqui na igreja, essas pessoas que vão me acompanhar, meu Deus, talvez até de outro país, de outros estados, enfim, aonde vai chegar essa palavra, que eles venham ser tocados, que eles venham ser abençoados pelo teu poder, e que até o que era para dar errado venha dar certo na vida do teu povo, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Amém? Então o título da nossa pregação é A Missão dos Filhos de Deus. Todos nós nascemos com uma missão. Eu tenho uma missão, a senhora tem uma missão, o senhor tem uma missão. Todos nós temos uma missão. E o que é missão? Missão é uma coisa que não dá para nós deixar outra pessoa fazer. Missão é uma coisa que nós temos que o quê? Nós temos que fazer. Por exemplo, quando se diz respeito ao nosso corpo, não dá para ninguém tomar água por você, não dá para ninguém comer por você. É ou não é verdade? Eu e você temos que se esforçar para comer bem. É ou não é? Comer bem não é comer muito. Às vezes, antigamente eu pensava que comer bem era comer muito. Não, mas é comer certo. É ou não é verdade? Tem pessoas que ela tem muita dificuldade de comer, né? Tem muita dificuldade. Às vezes tem pessoas que ela não come o necessário, às vezes não bebe água da forma que devia beber, e isso pode ocasionar para o corpo dela, às vezes até uma enfermidade. Então todos nós temos uma missão, temos algo que não dá para outra pessoa fazer por nós, nós que temos que o quê? Fazer. Então hoje nessa pregação, que a gente venha entender qual é a nossa missão dentro da casa de Deus, qual é a nossa missão como filho de Deus. Amém? Diga glória a Deus. Vamos ler primeiro a missão lá do filho, que foi Jesus Cristo. Diz assim, João capítulo 3, verso 16, diz assim, ó: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele o quê? Crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? A missão de Jesus foi vir no mundo e morrer por mim, por você que está aí me acompanhando, morrer por toda a humanidade. A missão de Jesus foi essa, de morrer pela humanidade.
E quando ele morreu, ele era perfeito, mas ele levou sobre si os nossos pecados, nossos erros. Ele levou tudo sobre si. Então, a missão de Jesus, ele cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu ou não, gente? Cumpriu. Ele morreu por mim e por você. Mas e agora? E a nossa missão? Qual é a nossa missão como filho de Deus? Qual é a nossa missão como filho de Deus? O que é que eu tenho que fazer? Hoje nós temos visto a pregação da maioria, hoje é a pregação da porta larga. A porta larga não existe, gente. A porta continua estreita, o caminho continua apertado. Nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Eu queria que Caetano coloca para nós a primeira figura, para você ver. Eu coloquei algo muito importante que vai abençoar a sua vida. Coloca para nós aí, por gentileza. A primeira coisa, primeira missão dos filhos de Deus é aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. O que é aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? É você entender que Ele que te salvou, é só Ele na sua vida, não tem outro. Diga glória a Deus. Você confessar Ele. Muitas são as pessoas que elas estão dentro da igreja, até nos altares de igreja, pregando a palavra, que ainda não aceitaram a quem? Jesus. E aceitar Jesus é viver para Ele. Aceitar Jesus é viver uma vida diferente. Aceitar Jesus é eu assumir Ele na minha vida e entender que Ele sabe o que Ele está fazendo. Coloca Romanos lá, se você quiser acompanhar aí também. Nós vamos dar uma volta na Bíblia hoje. Romanos capítulo 10, no verso 9. Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Coloca para nós no telão aí, por gentileza. Romanos 10, 9. Olha o que diz no livro de Romanos 10, 9. Se com tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Tem pessoas que ainda não confessou com a boca dela que ela aceitou Jesus. Um dia mesmo eu contei para as pessoas que eu encontrei um irmão da igreja e eu falei para ele a paz. Ele, e aí cara, beleza? Ele ficou com vergonha de dar paz porque ele estava próximo de quem? Dos amigos dele. Por quê? Porque ainda ele não tinha confessado Jesus lá dentro do trabalho dele, ele não tinha confessado com a boca dele que ele era de Jesus. Às vezes a pessoa não confessou ainda no seu trabalho, não confessou ainda na sua casa. Alguém pergunta para ela, fulano, eu vi o teu carro ali parado perto da igreja. Não estava na igreja. Eu fui visitar meu amigo que mora ali bem pertinho da igreja, que a pessoa tem vergonha. Eu me lembro mesmo que no outro ministério que eu fazia parte, um dia eu estava observando, quando a câmera passava, tinha uma senhora que levantava a bolsa e colocava na frente do rosto. Ela ficou o culto inteiro prestando atenção no câmera, que às vezes a câmera passava pelo povo e a mulher pegava e levantava a bolsa. E quando eu estava terminando o culto, eu cheguei um pastor e falei, chama aquela senhora que eu quero conversar com ela. E aí ela veio e eu falei, irmã, aconteceu alguma coisa? Toda hora que a câmera passava, eu via que a senhora levantava a bolsa. Ela falou, pastor, é porque eu não quero que ninguém da minha família saiba que eu sou evangélica. Eu falei, então, porque a senhora não é. Porque quem é, confessa Jesus. Diga glória a Deus. Ah, você está indo na igreja? Eu estou mesmo. Quer ir comigo? Os cultos lá na minha igreja está horário. Diga glória a Deus. Porque você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E aceitar Jesus é confessar Ele com a sua boca. É dizer, não, agora eu sou de Deus. Os teus amigos falar assim, fulano, bora lá na festa, vai ter uma festa. Não, eu não vou mais em festa. Tá, mas por que você não vai mais em festa assim? Pô, vai ser legal. Lembra aquele cantor lá que você gostava, ele vai estar lá. Pô, vai ser bem legal. Não, eu não vou mais nessas festas. Porque agora eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Diga glória a Deus. Amém? Coloca João capítulo 1, verso 12. Hoje nós vamos dar uma volta na Bíblia e você vai sair daqui
com direção para a sua vida. Diga glória a Deus. Por que, pastor, que eu tenho que aceitar Jesus na minha vida? Por que eu tenho que aceitar? Eu preciso aceitar Ele como meu Senhor e Salvador. Eu preciso crer que o Senhor é o Senhor da minha vida. Diga glória a Deus. Olha o que diz. Mas todos quanto o receberam, todos quanto o quê? Receberam. Deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se eu não aceitei Jesus na minha vida ainda, então eu não tenho o direito de falar que eu sou um filho de Deus. Às vezes a pessoa fala, todo mundo é filho de Deus, mas a Bíblia está dizendo, mas a todo quanto o receberam, é quem recebe. Quem recebe Ele na sua vida, deu-lhe o poder de ser feitos filhos de Deus, a saber, os que crêem no seu nome. Se eu quero ser um filho de Deus, eu tenho que receber Ele na minha vida. A Bíblia fala que Jesus, o Senhor, está à porta e faz o quê? Ele bate. Se você abrir, Ele entra e faz morada na tua vida e no teu coração. Diga glória a Deus. Amém? Então, eu tenho que aceitar Jesus na minha vida. E esse aceitar Jesus não é simplesmente levantar a mão na hora do culto e dizer eu aceito. E sair daquela porta para fora e viver do jeito que você quer. Aceitar Jesus é viver segundo a lei dele, fazendo a vontade dele, agradando a Deus. Eu tenho dito, todo mundo conhece um cristão que você olha e fala assim, essa pessoa é cristã. Todo mundo conhece. Então nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que ter muito cuidado quanto a isso. Nós temos que colocar nossa vida na mão de Deus e temos que o quê? Aceitar Ele na nossa vida, para que a gente se torne filho de Deus. Amém? Diga, eu sou filho de Deus. Amém? Coloca a segunda figura para nós, por gentileza. A segunda missão é algo que a gente não pode dar para outra pessoa fazer, nós temos que fazer. Diga glória a Deus. Missão dada tem que ser missão cumprida. Amém? Jesus cumpriu a missão dele, nós temos que viver e cumprir a nossa missão também. A segunda coisa, viver crendo em Jesus. Tem pessoas que não creem em Jesus. É ou não é? Ela na hora da dificuldade, ela chama um monte de nomes. Em vez de ela chamar Jesus, me ajuda. Porque é Jesus que está do lado do Pai intercede por mim e por você. E pastor, por que eu tenho que crer em Jesus? Porque lá em João 3,16 fala, porque Deus amou ao mundo de tal maneira e que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Se eu quero ter essa vida eterna, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que crer. Se eu quero ser salvo, eu preciso crer. E quando eu creio em Deus, essa minha confiança em Deus, essa minha crença em Deus, ela vai favorecer toda a minha família. Diga glória a Deus. Ela vai favorecer a sua casa, os seus filhos. Às vezes eu atendo pessoas que falam para mim assim, meu marido não quer vir na igreja, minha esposa não quer vir na igreja, meus filhos não querem vir. Vem você. Porque você estando aqui na presença de Deus vai trazer benefício para a sua vida, para a sua casa. Quer ver? Abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16, no verso 31. Atos 16, 31. Olha o que diz em Atos 16, 31. Quer ver? Coloca para nós aí no telão, por gentileza. Respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, através de eu crer no Senhor Jesus, o meu familiar vai ser salvo. Pastor, mas ele está fazendo um monte de coisa errada, ele está vivendo uma vida errada. Tudo tem o seu tempo. Diga glória a Deus. Tudo tem o tempo. Com Deus nada vai acontecer nem antes e nada vai acontecer o quê? Depois. É tudo na hora certa. Então, se teu familiar ainda não se converteu, ele vai se converter, mas ele vai se converter na hora certa. Você tem que continuar orando. E posso ir mais além?
A conversão do seu familiar depende muito da sua conversão. Porque se você é uma pessoa que diz ser convertido e não dá bom testemunho, o teu familiar vai olhar e vai dizer: eu não vou na igreja para ir ser que nem fulano. Mas se você crê em Deus, de fato, de verdade, aceitou Jesus, então a tua família vai ser salva, porque vai ver em você o teu testemunho. Você era uma pessoa nervosa, agora você é calma. Você é calmo. Você era uma pessoa que vivia amargurada, triste, agora você vive alegre. Que às vezes você vai conversar com pessoas que eram alegres. Aí elas entraram na igreja, às vezes ela até ouve alguma coisa engraçada, ela fica emburrada. Emburrada. Um dia o irmão falou para mim assim: pastor, é que o senhor é muito novo ainda, porque por isso que o senhor fica dando risada. Não, não é porque eu sou novo. Eu dou risada porque eu sou feliz, diga glória a Deus. Tem gente que fala assim: depois que eu entrei na igreja, como mudou a minha vida? Eu sou tão feliz. A tristeza está estampada no olhar. Eu não dou uma risada de qualquer coisa, porque agora eu sou homem de Deus, eu sou mais espiritual. Ser espiritual não é ser carrancudo. Ser espiritual não é viver mal-humorado. Você tem que sorrir, diga glória a Deus. Fala para esse irmão que está ao teu lado: você tem que sorrir mais. Amém? Nós temos que sorrir mais. Diga glória a Deus. Às vezes a gente vive, tem gente que gosta, que tem pena dela. É ou não é? Quando eu vejo pessoas que gostam de se vitimizar, eu já olho para ela e falo: tá tudo bem, né? Porque tem gente que você pergunta tudo bem, ela só falta: olha. Ei, sorria. Você quer deixar o pastor brabo, nervoso um dia? Sinta pena de mim. Gente, sentir pena de mim eu não suporto, eu tenho pavor que sintam pena de mim, eu tenho pavor que sintam pena de mim. Eu tenho dentro do meu coração que eu tenho um Deus muito grande na minha vida, como você também tem. Diga glória a Deus. Então tudo eu posso naquele que me fortalece. Amém? Então eu tenho que dar bom testemunho, eu tenho que crer para que minha família seja salva. Eu tenho que acreditar em Deus, tem que haver uma mudança na minha vida. Eu posso vir para a presença de Deus como estou, mas não posso permanecer como estou. Eu posso vir para a presença de Deus da maneira que eu estiver, mas tem que haver uma mudança na minha vida. Você lembra a parábola do filho pródigo? Ele saiu de casa, ele gastou tudo que o pai dele deu para ele, ele pegou a parte da herança, ele gastou com tudo que ele queria gastar, ele fez festança, ele fez tudo que tinha que fazer, e ele ficou sem dinheiro, e ele teve que cuidar de porcos, e quando ele foi cuidar de porcos, ele almejava comer a comida dos porcos, e quando ele caiu em si, a maior queda que um homem tem, e a melhor é cair em si, e a gente entender que às vezes a gente não está vivendo o que Deus quer que a gente viva, às vezes a gente está vivendo muito abaixo da média. Aquele homem olhou para ele e disse: sabe o que? Enquanto os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, eu aqui morro de fome. Voltarei para a casa do meu pai e falarei para o meu pai: não sou digno de ser tratado como filho, trata-me como um dos seus empregados. E quando ele voltou, que o pai viu ele, o pai abraçou ele, beijou. E a primeira coisa que o pai fez o quê? Trocou as roupas dele, porque as roupas dele estavam sujas. Ele estava lidando com porcos. O pai trocou a roupa, mandou colocar uma sandália no pé dele, colocou um anel no dedo dele, que o anel representava a autoridade. Então, quando a gente chega na igreja, tem que haver uma mudança na nossa vida para melhor, não para pior. Tem gente que depois que entrou numa igreja se convenceu em vez de se converter. E hoje, eu falo sem medo de errar, muita gente que estão dentro das igrejas são o maior problema dentro da casa delas. Porque parece que ela que está fazendo a inscrição de quem vai para o céu, de quem vai para o inferno. Porque ela olha para o familiar, ela julga o familiar. Não julgue, pessoal. Outro dia eu fiz uma pregação aqui na igreja e eu falei para as pessoas que às vezes tinha que estar escrito na nossa testa em obras.
porque todos nós precisamos mudar. E se nós que estamos dentro da igreja precisamos mudar, imagina o nosso familiar que ainda não vem. Mas eu não posso estar dentro da igreja, chegar na minha casa e achar que meus familiares não vão ser salvos, porque eu não estou crendo em Jesus. Se eu creio em Jesus, será salvo eu e a minha casa. Ah, pastor, mas eles não querem vir na igreja. Calma, tem o tempo certo. Você quer que eles venham? Ame eles. Pare de pegar no pé, pare de julgar. Pare, ame eles. Coloque dentro do teu coração: eu vou amar minha casa, eu vou amar minha família. Porque não foi isso que Deus mandou nós fazer? Os mandamentos não se resumem em dois: amar a Deus acima de todas as coisas, o nosso próximo como a nós. O que eu não quero para o próximo, o que eu não quero para mim, eu não faço para o próximo. Você entende ou não? Então, coloca a tua vida na mão de quem? De Deus. E a próxima figura. A primeira foi aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. A segunda, viver crendo em Jesus. E a terceira, viver uma vida de entrega e obediência. Diga glória a Deus. Amém? Pergunta para você mesmo: eu estou obedecendo a Deus ou não? Né? Você lembra quando nós era pequeno? Nós que já temos mais de 30, a gente lembra que não tinha celular, não tinha videogame direito. Tinha os videogames lá na época, mas era só rico que tinha. É ou não é? E a gente brincava, nossa alegria era brincar de jogar bola, soltar pipa, meu Deus do céu. E quando tinha um certo horário que a mãe falava: vem para dentro, não tinha acabado o jogo ainda. O outro time estava ganhando da gente às vezes, né? E a gente falava: não, mãe, agora não, vem para dentro agora. Então a gente tinha que abaixar a cabeça e a gente queria entrar? Não. Mas obedecer é nem sempre, quando eu obedeço, eu faço alguma coisa que eu quero fazer. Obedecer é fazer às vezes coisas que você não quer fazer. Às vezes você não quer vir na igreja, mas para obedecer a Deus você vai vir. Às vezes você não quer orar, é ou não é? Ah, pastor, eu sempre quero orar. Para, meu irmão. Vai dizer que não tem aquela hora que você não quer orar. Vai dizer que não tem aquela hora que, olha, parece que só Deus a causa, né, gente? Tem aquela hora. Quer ver outra coisa que às vezes tem que fazer? A gente tem que fazer para obedecer, mas às vezes a gente não quer perdoar. Tem gente que te feriu muito, é ou não é verdade? Tem gente que feriu você, que brincou com o teu sentimento. E aí você sabe que você precisa liberar perdão para essa pessoa, mas às vezes você não quer. Mas a obediência não diz respeito só ao que eu quero fazer. A obediência diz respeito a eu servir a Deus. Eu não queria fazer isso, mas eu vou o quê? Fazer. E tem coisas para obedecer que eu queria fazer, que eu não vou o quê? Fazer, porque eu tenho que obedecer. Nós não podemos fazer tudo o que queremos ou que temos vontade. É na verdade, não podemos. Porque se eu e você fazer tudo o que nós temos vontade, nós vamos acabar nos prejudicando. Coloca João 15, 7 para nós, por gentileza. Não, primeiro Salmos 37. Salmos 37, 5. Olha o que diz em Salmos 37, 5. Olha só. Nós temos que viver uma vida de entrega e obediência. Diz assim, ó, Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele... O que é caminho? Quando a Bíblia se refere a caminho, é futuro. É o lugar que você vai percorrer. É o teu amanhã. Tem gente que está aqui pensando: meu Deus, vou chegar em casa, vou esquentar aquela carne que sobrou do almoço. Tomara que meu filho não tenha comido toda a maionese, né? Não, deixa tudo na mão de quem? Tem pessoa que não consegue viver o hoje porque está pensando muito no amanhã, mas entrega o amanhã na mão de Deus. Diga glória a Deus. Entrega. Esses dias mesmo eu conversando com o irmão, e o irmão estava me ajudando a resolver um problema. Tem o problema do carro que eu doei para a igreja. E eu resolvendo o problema, e o irmão olhou para mim e falou assim: pô, pastor, como o senhor está tranquilo? Eu falei: o que eu posso fazer, meu irmão? Se eu ficar bravo, vai resolver o problema? Não resolve.
Quando você fica muito brabo, você às vezes acaba descontando em pessoas que não tem nada a ver. Quando você vive mal-humorado, é porque está mostrando que você não confia em Deus. Deus sabe o que está fazendo. Diga glória a Deus. Ai, mas eu queria tanto que acontecesse isso, não aconteceu. Graças a Deus. Deus sabe o que Ele está, o que? Fazendo. Entregou a tua vida para Deus? Ou você é aquela pessoa que entrega a tua vida para Deus, quando dá alguma coisa errada, você já pega de novo e quer resolver do teu jeito? Ou você é aquela pessoa que entregou a tua vida para Deus e está em paz pelo que Ele está fazendo? Fique em paz. Eu sei que tem momentos que são momentos difíceis, mas fica em paz. Coloca lá João 15:7 para nós, por gentileza. Nós temos que viver uma vida de entrega e de obedir. Eu tenho que obedecer a Deus. Eu tenho que ser um homem melhor, eu tenho que ser uma mulher melhor, eu tenho que ser uma pessoa melhor. Diga a glória a Deus. Não é melhor que os outros. Porque você não compete com ninguém, você tem que ser melhor você. Sabe, a palavra de Deus tem que entrar na tua vida e causar em você uma mudança. Eu conheço cada irmão que é aqui da igreja, eu conheço cada irmão. E eu olho para os irmãos, assim, na afeição dos irmãos está estampada a mudança que Deus está fazendo na vida deles. Está estampado. Está estampado. Outro dia a mulher falava, pastor, o meu marido, antes de entrar na igreja, o outro ministério que eu fazia parte, ele até ia comigo. Mas ele não suportava ficar dentro da igreja. Ele saía reclamando e saía às vezes da igreja, passava, comprava cerveja e bebia, sempre tinha cerveja. Ele começou a vir aqui para essa igreja, eu nem conheço ele às vezes, de tão carinhoso que ele está. Parou de beber. Aí esses dias eu fui perguntar para ele, falei, você não está bebendo nem no trabalho? Ele falou, não, eu não preciso mais disso. Olha que legal. Eu não preciso. Você não ouviu o pastor falar? Ele falou para ela, você não ouviu o pastor falar no culto? Que uma pessoa que é de Deus, ela não vai precisar beber. Mas não precisa. Olha o que está escrito aqui. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, ou seja, obediência. Pedireis o quê? E vos será feito. Aí a pessoa fala assim, então eu vou pedir para Deus pesar a mão na minha vizinha que anda falando mal da minha vida. Essas orações Deus não ouve. Por quê? Porque senão ele vai estar sendo contraditório com a essência dele, a essência de Deus. Ah, pastor, eu orei lá e fulano que me prejudicou se prejudicou. Quem prejudicou aquela pessoa foi Satanás. E quem planta? Se você planta isso, você vai colher isso. Então, quando diz, pedireis o que quiser, e vos serás o quê? Feito. Deus sabe que quando alguém se aproxima dele, o pensamento é outro. Quem se aproxima de Deus, as vontades são outras. Lembra você, antes de ter se aproximado de Deus, o que você pensava? Antes de você se aproximar de Deus, o que você pensava? Como que você agia? Agora tem coisas que você fazia antes de você vir na igreja, que hoje você olha e fala assim, ó, por que eu fiz isso? Por que eu agi dessa forma? É ou não é? Porque era nosso tempo da gente não saber. Era o tempo que a gente não tinha muita sabedoria, não tinha entendimento. A Bíblia fala que o povo sofre por falta de conhecimento. Então, por isso que nós temos que conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus. Então, a nossa missão é aceitar Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida. Viver crendo em Jesus. E a terceira coisa, viver uma vida de entrega e obediência. Amém? A gente consegue assistir uma série de um dia para o outro. Não é verdade? Eu me lembro que um dia Deus falou forte ao meu coração. Eu assisti uma série de 16 capítulos em 2 dias. E aí, naquela época eu não tinha lido a Bíblia inteira ainda. E Deus falou para mim, como é que pode? Você lê
2, 3 páginas da Bíblia por dia e assiste tudo isso de série. E eu falei, é verdade, Deus, me perdoe. Quando eu terminei de ler a Bíblia inteira, foi uma coisa gloriosa. É muito bom você ler a Bíblia. Eu estou lendo novamente. Leia a Bíblia, pessoal. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Se você não tiver tempo para Deus, Deus também não terá tempo para você. É ou não é? Nós não temos tempo de ler a Bíblia. Mas se está passando uma novela lá que demora 9 meses, a pessoa está 9 meses, todo horário, naquele horário ali, ela está ali. É ou não é? Um jogo de futebol. É ou não é? Se tiver um jogo de futebol, for para os pênaltis, prorrogação, a pessoa está ali na frente da televisão. Não quer que a família fale. É ou não é? Tem mulher que fala assim, não fala comigo agora que é a hora da minha novela. É ou não é? É verdade, gente. E às vezes a gente tem tanto interesse com essas coisas. Se perguntar para a pessoa que versículo que o pastor leu, não sei. Se perguntar para ela qual é o jogador que joga no time dela, é fulano que veio lá do time lá do outro país, Beltrano, Ciclano. É ou não é verdade? O pastor coloca um louvor novo na igreja, às vezes é 5, 6 meses tocando o mesmo louvor, a pessoa não sabe. Ela está lá na fila do banco, passa um carro cantando uma música. Ela nunca ouviu, mas daqui a pouco ela está cantando aquela música. É ou não é verdade? É verdade, gente. Aí o louvor, o pastor está lá cantando, a pessoa está vendo a igreja, ela fica assim. É Jesus, né? Daí a pessoa fica. Ela só canta o final. Coração. Né? Mas a música está aqui, ó, que nem um chiclete na cabeça dela. Então, a nossa missão, fique de pé no seu lugar, por gentileza, é aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, é viver crendo em Jesus e viver uma vida de entrega e obediência. Amém, pessoal? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração.